Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Passando para trazer o resumo da nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 7, 8 e 9 do Evangelho de Mateus. No capítulo 7, Jesus ele está no Sermão do Monte. Ele finaliza o Sermão do Monte nesse capítulo. Ele continua dizendo sobre o juízo temerário. Ele fala, olha, não julgueis para que não seja julgado, pois com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. Ele vai falar sobre que nós não devemos dar o que é sagrado aos cães, né? Nem lançar as nossas pérolas aos porcos, porque senão eles, voltando contra nós, vão nos dilacerar. Jesus, então, ele nos incita a orar, né? Ele fala, olha, pedi e dá-se-vos-á. Batei, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Jesus, então, ele começa a falar sobre os dois caminhos, sobre a porta estreita e a porta larga. Ele fala assim, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e poucos os que se acertam nela. Logo depois de Jesus falar sobre a porta estreita e a porta larga, ele vai falar sobre os falsos profetas. E ele vai dizer, olha, tome cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas, porque eles vêm disfarçados de ovelhas, mas eles são lobos devoradores. Jesus vai dizer que se conhece a árvore pelo fruto. E ele vai falar que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai. E que naqueles dias, no último dia, muitos virão e dirão, Senhor, porventura não profetizamos em seu nome, não curamos enfermos, não expulsamos demônios, então eu lhes direi explicitamente, afasta de mim, porque eu nunca vos conheci. Então Jesus ele fala que não é o que você faz para Deus, mas é a forma como você vive para Deus, é ter um coração transformado de verdade. Nem todo aquele que ora, que pula, que cura, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. É isso que Jesus está ensinando. Jesus, então, ele vai falar sobre os fundamentos. E ele vai dizer que um homem sábio é aquele que constrói a casa sobre a rocha. O tolo, ele constrói a casa sobre a areia. Então, a palavra de Deus fala que sobre as duas casas veio a tempestade, veio a chuva, veio os ventos, deram contra elas. A casa que estava edificada sobre a rocha permaneceu de pé. Agora, a casa que estava edificada sobre a areia, ela foi destruída e foi grande a sua ruína. Então, nós terminamos o capítulo 7 e também o Sermão do Monte. E nós vamos ver que no final as multidões estavam maravilhadas com a sua palavra, com a sua doutrina, com a sua mensagem, porque ele ensinava não como os escribas, mas como alguém que tem autoridade. Entramos no capítulo 8, onde nós vemos Jesus operando alguns milagres, trazendo cura. Ele cura um leproso que se aproxima perto dele, né, e adora ele e fala, Senhor, se quiseres, pode me purificar. E Jesus estende a mão e fala, quero, fica limpo. Ele cura o criado de um centurião. E é interessante que quando Jesus decide ir para a casa do centurião, ele fala, Senhor, eu não sou digno de receber na minha casa, ordena com a palavra, o meu servo vai ser curado. E Jesus fala, nem em Israel eu achei tamanha fé como a desse homem. E ele deixa uma passagem que é interessante, ele fala, olha, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falando acerca dos gentios que aceitariam a fé e que viriam e entrariam no reino dos céus, ao passo que aquele povo daquela geração negavam a fé, negavam que Jesus era o Messias. Jesus, então, ele cura a sogra de Pedro, e sim, Pedro era casado, ele tinha sogra, né, e ela estava com febre. Jesus chega ali e na casa de Pedro e toma ela pela mão, e a febre a deixa e ela passa a servi-lo. Jesus opera muitas outras curas, e Mateus ele vai dizer que tudo isso era para cumprir a profecia de Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus, então, ele põe à prova aqueles que desejam segui-lo.
O escriba chega até ele e diz: Mestre, te seguirei por onde quer que fores. Jesus diz: as raposas têm os covis, as aves do céu têm os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. O outro diz: Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. E ele fala: deixe que os mortos cuidem dos mortos. Venham e siga-me. Aí nós vamos ver então que os discípulos entraram no barco juntamente com Jesus e eles passam para o outro lado e Jesus estava dormindo no barco e se levanta uma grande tempestade. Os discípulos então ficam apavorados e vão até Jesus para acordá-lo e diz: Senhor, salva-nos, porque vamos perecer. Jesus ele levanta e com uma ordem ele ordena ao vento e ao mar. E a tempestade se acalma e vem uma completa bonança. E os discípulos ficam maravilhados dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quando Jesus chega do outro lado, na terra dos Gadarenos, Mateus vai dizer que vieram ao seu encontro dois endemoniados, saindo dos sepulcros, e eles se prostraram diante de Jesus e eles gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste nos atormentar antes do tempo? Mateus ele vai dizer que pastava ali uma manada de porcos e Jesus então ele ordena, né, que os demônios saiam daqueles homens. E os demônios ao saírem entram na manada de porcos e é lançado precipício abaixo. É interessante que os próprios demônios eles tinham medo de Jesus, porque eles conhecem o fim deles. Eles falaram: vieste nos atormentar antes do tempo? Então Jesus, quando ele chega, todo mal tem que sair. Então Jesus sai da terra dos Gadarenos, a multidão, ao ver aqueles homens libertos, são tomados de pavor, pede Jesus que se retire. E aí então nós começamos o capítulo 9. Jesus entra no barco, vai para o outro lado, para a sua própria cidade. E ali trouxeram para ele um paralítico. Eu acho interessante que Mateus diz assim: vindo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. E ali alguns escribas, alguns fariseus que estavam ali diziam consigo mesmo: ele blasfema, quem pode perdoar pecados senão Deus? E na sua teologia eles estavam certos, Deus pode perdoar pecado. Eles erraram de não reconhecer que Deus estava ali diante deles, que Jesus era Deus. E Jesus então fala: para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ele diz ao paralítico: levanta, toma sua maca e anda. Partindo dali, Jesus viu um homem na coletoria de impostos chamado Mateus, e ele chama, faz o convite e fala: Mateus, segue-me. E imediatamente Mateus se levanta e passa a seguir ao Senhor. Mateus então chama Jesus para estar à mesa com ele, né? E ali estavam muitos publicanos, muitos pecadores. E então os fariseus chamam os discípulos de Jesus e falam: mestre de vocês come com os pecadores, com os publicanos. E Jesus fala: não é os sãos que precisam de médico, e sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E nós vamos ver Jesus falar sobre o jejum. Né? Vieram alguns discípulos e falaram com Jesus, alguns discípulos de João, e falaram com Jesus: nós jejuamos e os seus discípulos não. E Jesus então vai explicar: olha, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Chegará o dia que o noivo será tirado, nesses dias jejuarão. E aí nós vemos o pedido de um chefe, né, que fala: Senhor, salva minha filha que está enferma. Enquanto Jesus ia com ele, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo com fluxo de sangue, toca nas vestes de Jesus e é curada. E aí nós chegamos na casa de Jairo. Jesus ele entra ali, né, a filha de Jairo havia morrido, e Jesus então ordena ela, toma ela pela mão, ordena ela que ela volte à vida, e ela volta, fazendo um grande milagre. Quando Jesus sai dali, dois cegos seguem Jesus clamando: filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus entra em casa e o cego se aproxima. E Jesus pergunta: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles dizem: sim, Senhor. E Jesus fala: seja conforme a sua fé. E abriram-se os olhos do cego. Jesus ele cura um mudo que estava endemoniado, né? E por causa dos demônios ele era mudo. Ao expulsar os demônios ele volta a falar. E ali os fariseus começam a blasfemar e a murmurar, dizendo: Jesus expulsa demônios pelo maioral dos demônios. E nós terminamos o capítulo 9 dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte
doenças e enfermidades entre eles. Ok? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.